Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Trocando as Teclas e hoje nós vamos construir essa aplicação aqui. E aí, o nosso objetivo aqui é aprender sobre responsividade e animações CSS. Eu vou estar utilizando uma library CSS para construir as animações, mas a gente pode fazer com CSS puro também. Mas eu vou utilizar essa library só para mostrar a vocês como é fácil utilizar ela e como é fácil implementar as animações no nosso projeto. E dar cria uma conexão com o usuário muito maneira. Então, o nosso objetivo é esse. Eu estou aqui com esse card aqui, esse container com 3 cards. E ele vai ser responsivo, então conforme o layout vai alterando, eles vão se alterar também. E o nosso objetivo aqui é aprender exatamente isso. Como fazer essa responsividade e implementar essas animações aqui do card também. E quando eu iniciar a página, tem essa animação. Então, beleza. Antes da gente começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo sobre alguma coisa, sobre algum conteúdo, para quem está começando na programação. Então, vamos lá. Essa aqui é a library CSS que eu vou apresentar para vocês, animate.css. E ela é bem intuitiva para a gente aprender. Então, eu tenho aqui diversas animações que eu posso estar utilizando. E só clicar, ele já mostra para a gente. Que fica bem legal, né? E aqui embaixo, na parte da documentação, eu tenho aqui como instalar. A gente pode instalar utilizando npm, yarn, importando, ou utilizando essa importação aqui. Então, eu vou utilizar dessa maneira, que eu acho mais prático, para realizar a instalação. Condiz mais com a nossa aplicação, né? Então, beleza. O uso básico dele é colar as classes dentro da minha estrutura HTML. Então, eu colo aqui, ele já vai realizar a animação para a gente de maneira muito simples. Ou eu posso utilizar os keyframes. Keyframes é a propriedade CSS que permite a gente adicionar animações no nosso elemento. E aí, quando eu estou utilizando keyframes, eu consigo alterar algumas propriedades, como a duração, como delay, como várias outras coisas CSS. Com a classe, eu não consigo alterar isso. Eu apenas vou adicionar a animação lá e ela vai vir pronta, desse jeito aqui. Beleza? Essa é a única diferença. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu arquivo index.html e os styles criado e vamos começar a criar a estrutura da nossa aplicação. Vou fazer a importação aqui do CSS. Meu Deus. Pronto. CSS styles. Beleza. Esse title aqui eu vou colocar responsividade e animações. E vamos importar a fonte. Para importar a fonte é muito simples. A gente vem aqui no Google Fonts, seleciona a fonte, vai aparecer todo esse código aqui. Eu copio ele, vou lá na minha aplicação e colo dentro da minha tag head. Beleza, já vamos importar também a biblioteca. Então, para importar, eu venho aqui, eu vou copiar esse carinha aqui e colo lá na minha tag head também. Então, perfeito. Eu estou com todas as importações feitas, agora vamos começar a construir. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma section, que essa section vai ser responsável por envolver todos os cards. No nosso caso, nós temos 3 cards. E ela vai envolver esses 3 cards. Então, eu vou chamar essa section de card container. Ela vai envolver todos os cards. Depois, eu vou criar uma div que vai ser chamada de card, onde vai ser definitivamente cada card da nossa aplicação. Depois, eu vou criar uma avatar, que vai ter uma tag image. Vou criar um H2, vai ser user name. Vou ter um H3 que vai ser Loren $sit amet. E por último, eu vou ter um button escrito no more. E pronto, nossa estrutura já está criada, gente. Vou copiar esse card aqui 3 vezes. E beleza, vamos rodar esse código aqui para rodar o Open with Live Server. E tá aqui. Beleza, agora eu tenho que adicionar a animação, né? E deixar isso aqui bonitinho, tá bem diferente ainda. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, CSS, vocês já estão carecas de saber. Adicionar margin 0, padding 0, 0 e box sizing. Meu Deus, box sizing border box.
Beleza, com isso já temos o CSS resetado e vamos começar a estruturar algumas coisas. O body da aplicação vai ter um color 282828 e um background color de 5D ou 95D. Beleza, já definimos tudo. Agora é a fonte, né? Eu tenho que pegar a fonte lá. Vamos lá no Google Fonte e eu copio essa fonte aqui e venho aqui. Vou colar aqui em todos os elementos. Então, todos os elementos vão ter a mesma fonte. Beleza. E agora vamos começar a estilizar o nosso card. O nosso card ele vai ter uma largura de 16 rem, uma altura, uma altura de 20 rem. Então, a gente está utilizando o rem por ser uma unidade de medida relativa. E aí isso vai facilitar para a gente deixar o nosso projeto responsivo. Eu consigo fazer isso aqui com o que for, com o font size, com a largura, altura, margin, o que for. Com diversas coisas a gente pode utilizar rem. Eu gosto de utilizar o rem em tudo no projeto, porque vai facilitar para deixar mais acessível e responsivo. Beleza, agora nós vamos aprender a primeira funcionalidade de CSS. Na verdade, um hackzinho de CSS que vai deixar o nosso projeto bem legal. Perceba que esse background aqui, ele está com um efeito chamado de glass morfismo. O que é esse efeito? É como se fosse um vidro. Então, eu tenho aqui esse vidro e eu consigo definir o quão translúcido ele vai ficar. Então, vamos aprender como que a gente faz isso. Para adicionar esse glass morfismo, primeiro eu preciso passar um background. Então, esse background vai ser RGBA. E aí eu passo 255. Depois 255. Depois 255. E aqui, esse 255 e 255, ele vai deixar o nosso background preto. E aí, vai deixar branco, na verdade. Fica tudo branco, é uma cor branca. Só que esse alfa ele vai determinar a opacidade desse branco. Então eu vou colocar 0.25. Então ele vai ficar meio que cinza. Vamos lá para a gente dar uma olhada. Tá aqui, tá vendo? Ele já ficou um pouquinho cinza. Agora o que a gente precisa fazer é adicionar um blur por cima dele. O que é o blur? O blur é aquele efeito de deixar meio pixelizado, né? Então, para isso, a gente coloca background drop filter, e aí eu passo o filter, que é blur. E aí aqui dentro, para ele, eu passo quantos pixels eu quero que aquilo fique pixelizado. Então, se eu colocar 5 pixels, vai ficar só um pouquinho. Vamos abrir lá para a gente dar uma olhada. Fica mais ou menos assim. Eu vou colocar 40 pixels, que eu já acho que é um valor interessante. 40 pixels. Beleza, eu vou excluir esses dois cards aqui, vou deixar só um, fica mais fácil para a gente visualizar por enquanto. E aí, por último, eu vou adicionar aquele efeito como se o card estivesse saindo da tela. Perceba que ele está um pouquinho para fora. Tem até uma sombrinha aqui embaixo, né? Então, para a gente adicionar essa funcionalidade, esse efeito no CSS, eu uso uma propriedade chamada Box Shadow. E aí o Box Shadow ele vai receber 4 coisas. A primeira coisa é quanto que vai deslocar. Então, se eu colocar... Vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente entender o que está acontecendo. Vou colocar 5 pixels. E aí, vou salvar. Vamos lá ver como é que está ficando. Perceba que ele já deslocou um pouquinho. Tá vendo? Está um pouquinho para fora. Então, e aqui ele está zerado. Ó. Aqui ele está um pouquinho para fora e aqui ele está zerado. Então, vamos entender. Lá no primeiro, ao invés de ficar 0, eu vou colocar 50, que é um número bem grande para a gente ver o que vai acontecer. Vou abrir aqui. Olha como ele deslocou no eixo X. Então, ficou bem estranho, né? Vou voltar, vou zerar de novo. E agora, o segundo eu vou colocar 50 para a gente ver. Então, vou lá. Deslocou no eixo Y. Então, beleza, já deu outro efeito. E agora, o terceiro eu vou colocar 50 também, para a gente ver o que está acontecendo. O terceiro, olha como é que ficou. Então, perceba que é o seguinte. O primeiro é o eixo X, o segundo é o eixo Y, e o terceiro é o blur, que é esse sombreado aqui, né? A intensidade dele. Então, um blur de 50 pixels, perceba como é que ficou bem embaçado, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou alterar aqui, eu vou deixar
5 pixels mesmo. E aqui eu vou deixar 12 pixels, que já fica legal. E por último, ele aceita uma segunda propriedade, que é a cor. Então, vou colocar RGBA 0, 0, que é um preto. E aí eu defino a opacidade dele também, vai ficar 0.25. Beleza, então vai ficar um preto um pouquinho escuro. Olha, ficou bem legal, né? Tá bom. Agora, vamos continuar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui no X também, para ficar legal. 5 pixels. Beleza, vamos continuar a estilizar o nosso card. Eu quero que o text align seja center, para o texto ficar centralizado. Vou colocar um padding de 2 rem em todas as direções. Por último, um border radius de 20 pixels com uma borda sólida de 1 pixel e com C4, C4, C4. Vamos salvar e ver o nosso card. Beleza, já ficou bem legal. Tá com uma carinha bem parecida. O que nós vamos fazer agora? É colocar essa carinha aqui, né? Esse avatar. Tem um site bem legal que é Loren Pixel. Vou deixar na descrição para vocês também. E aí o Loren Pixel ele te dá um código e aí você tem fotos aleatórias. O tempo inteiro as fotos ficam mudando. E esse aqui não tá mudando, não sei porquê. Mas se eu abrir isso aqui novamente, vai mudar a foto agora. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou copiar esse site aqui. E aí aqui a gente tem a resolução, né? 200 e 300. Eu vou colocar uma resolução de 100 por 100. Vou vir aqui no meu SRC, colocar 100 por 100 e já vai ter uma fotinha aparecendo lá. Vamos lá? Aqui. Tem uma fotinha aparecendo. Eu tenho que criar esse efeito aqui de avatar, né? Então vamos aprender como que eu crio um avatar CSS. Beleza. Eu dei o nome para essa classe de avatar. Link.avatar image. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o background size. E eu vou passar a funcionalidade cover. O que faz o background size cover? Ele faz com que o elemento tenha o tamanho da imagem de fundo. Ou seja, o meu elemento image e, consequentemente, a minha div avatar vai ter o tamanho da minha imagem de fundo. Qual o tamanho da minha imagem de fundo? 100 por 100. 100 pixels por 100 pixels. Então, essa é minha imagem, essa minha div, na verdade, vai assumir o tamanho dessa background aqui. Vai assumir que vai ter o tamanho da minha imagem. Beleza? A segunda coisa que nós vamos fazer é background position top center. O que top center vai fazer? Ele vai definir a posição inicial do background. Então, eu vou definir uma posição para ele e fazer com que o meu elemento tenha o tamanho do meu background. O meu elemento é minha classe avatar. Então, perfeito. Agora, eu tenho que definir para ele ficar redondinho. Para isso, eu passo o border radius de 50%. Ele vai ficar redondinho. Vamos lá dar uma olhada. Beleza. Para terminar e deixar ele responsivo, eu só tenho que passar uma largura que seja relativa para ele, né? Então, no nosso caso, vou passar o width 6 rem. Beleza. Já está lá funcionando. Agora, vamos utilizar o nosso button, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, o button, eu vou passar um padding para ele de 0.5 rem. Depois de 1 rem, ele vai ter um background com um gradiente. Como é que eu faço um gradiente CSS? Eu venho aqui, linear gradient, e eu passo o ângulo que eu quero. No meu caso, eu quero que ele vá para a direita. Então, to right. Passo a primeira cor, que vai começar 9F, 66FF. E depois a segunda cor, que vai ser a 5D ou 95D. Perfeito. O color vai ser FFF, que é um branco. Depois, text transform. O que faz o text transform? Ele pega o meu texto e transforma em alguma coisa, literalmente. Então, eu posso transformar para letras minúsculas, eu posso transformar nada. No nosso caso, eu quero que transforme para letras maiúsculas. Então, é uppercase. Vamos continuar. Border radius de 32 pixels. Uma borda zerada. O cursor pointer, que não vem por padrão. Vou passar para ele um font size de 0.8 rem.
E pronto. Já tá aqui. Vamos adicionar aquele efeitozinho que tem ele aumenta de tamanho, né? Quando eu passo o mouse por cima. Para isso acontecer, eu preciso adicionar a pseudoclasse Hover. E aí, eu altero o tamanho dele na pseudoclasse Hover. E para ele ficar bem suave, eu adiciono uma transição entre o tamanho. Então, o tamanho aqui está 1, eu vou aumentar o tamanho dele e adiciono uma transição nesse tamanho. Então, vamos lá para a gente ver como que eu faço isso no CSS. Eu venho aqui, button, hover, e aí eu adiciono a funcionalidade de CSS Transform. E o que eu vou transformar? Scale, que é o tamanho dele. O tamanho vai ficar 1.2. Aqui o tamanho dele é 1. O tamanho dele vai ser para 1.2. Então eu vou salvar, vou lá ver como é que está ficando. E pronto. Só que não está suave, né? Então vamos suavizar isso agora, adicionando uma transição. Como que eu adiciono uma transição? Eu passo o comando transition. E o que eu quero adicionar, o que eu quero transitar? Eu poderia colocar aqui scale. E vai funcionar. Só que eu quero que ele aplique uma transição em todo o meu componente. Então, eu vou colocar all. Vai ser em tudo. E qual o tempo da transição? 0.7 segundos. Quando eu salvar, vamos lá para ver. E a transição já está funcionando. Já ficou bem legal. Agora, eu vou adicionar esse espaçamento de todos os elementos. Eu posso fazer isso de diversas maneiras possíveis. Eu pensei num jeito que eu acho que vai ser um pouquinho confuso, mas que dá pra gente aprender bastante coisa aqui dentro. Eu poderia pegar esse card, adicionar um display flex e adicionar um gap. Também daria no mesmo. Mas o que funciona por trás do gap? O que o gap está implementando? É isso que nós vamos aprender. Então, eu vou acessar a classe card. E aí, eu quero todos os elementos. Por quê? Eu vou adicionar um margin bottom em todos os elementos de 12 pixels. Só que perceba o seguinte, quando eu adiciono isso, funcionou já, estou adicionando todos os elementos. Só que o meu button ele também está adicionando aqui. Digamos que eu tivesse outro elemento aqui embaixo. Eu não queria que ele fosse o último, é o que acontece aqui. Eu não quero que o meu button adicione essa margem ali. Se eu vier aqui para ver, perceba que todos os elementos estão com 12 pixels de margem bottom, inclusive meu button. Só que eu não quero que meu button tenha isso. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, selecionei todos os elementos. Beleza. Como eu faço para deixar de selecionar o último elemento? O último elemento é o último filho. E para eu excluir um elemento CSS da última seleção, eu coloco not. Beleza, agora aqui dentro eu coloco o que eu vou excluir. Quem é o cara que eu vou excluir? É o último filho. Então, last child. Beleza, quando eu salvar, vamos olhar aqui, vamos lá no inspecionar. Agora, se eu abrir aqui a section de vcard, todos os elementos têm, exceto o button. O button já não tem mais o margin bottom de 12 pixels. Então, eu achei esse truquezinho CSS bem legal para a gente estar aprendendo algumas coisas novas. E já dá para implementar em várias outras funcionalidades. Beleza. O que está faltando agora é envolver o meu card container. Então, eu vou pegar meu card container, vou adicionar mais 3 cards aqui, mais 2. Vamos lá para o meu card container. Meu card container, ele vai ter um display flex direction row, um gap, conforme eu falei para vocês anteriormente, de 2 reais. Agora eu vou passar uma altura para ele de 100 VH. VH é a unidade medida do tamanho da tela, da altura. Ele vai pegar o tamanho da tela todo e o 100 é a porcentagem daquele tamanho. Então, eu quero que ocupe a tela toda 100 VH. Align items center, justify content center para centralizar tudo. E vamos ver como está ficando. Já deveria ter 3 cards aqui. Eu não salvei o HTML. Beleza, agora já está aparecendo 3 cards. Show. Só que ainda não está responsivo. Quando eu diminuir a tela, ele não altera. Ele está diminuindo o tamanho, mas chega um ponto que ele quebra. Aqui. Então, vamos entender como que a gente faz isso. Eu vou alterar aqui, quando ele está quebrando aqui. No 840. 840 para frente, eu vou colocar eles empilhados. E aí, como eu faço isso? Vamos lá para o nosso código.
Primeiro eu vou alterar isso aqui só pra gente ter imagens diferentes. Vou colocar um no final aqui e já altera. Beleza, vou salvar. Pronto. Como que eu adiciono aquela responsividade? Então, tem uma propriedade CSS chamada media. Então, @media. E aí eu passo alguma coisa que vai servir como parâmetro. Qual o parâmetro que nós queremos? Quando a minha largura máxima for 840 pixels. Beleza. Quando a minha largura máxima for 840 pixels, o que eu vou fazer? E é basicamente isso que a gente tem que pensar. Quando a minha largura máxima for 840 pixels, eu tenho que alterar alguma coisa. O que eu vou alterar? O flex direction do meu card container. Ele vai passar a ser coluna. Por quê? Para ficar todos os elementos empilhados. Então, eu venho aqui, flex direction column. E pronto. Quando eu salvar, já vai ser adicionado a propriedade ali. Então, vamos abrir lá. Inspecionar. Pronto. 840, ó. Ele já altera. Beleza, ficou bem legal, né? Show. Agora, como que eu faço aquela animação, né? Se a gente olhar aqui, tem uma animaçãozinha. Aqui não tem nada. Então, para adicionar essa animação, eu falei para vocês que eu ia adicionar a classe do Animate. E eu vou explicar como que a gente faz isso. Nem vou explicar, tá aqui na documentação, né? O básico, eu coloco essa classe aqui no meu elemento. Então, a primeira classe é para ele entender que eu estou utilizando a biblioteca. E a segunda eu vou colocar Animate com o nome da animação aqui. Então, a gente olha, ó, tem várias animações, né? Então, eu vou pegar esse nome aqui, clico aqui para copiar e vou colar lá na classe. Então, tem vários nomes, várias animações legais, ó, pra gente fazer. Eu vou... Aqui, o que eu estou fazendo? Um elemento entra pela esquerda, o outro cai e o outro entra pela direita. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou vir aqui, ó, bounce. Então, ó, bounce entrance. Eu posso colocar bounce in left, bounce in right e bounce in down. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vou copiar aqui essa classe aqui. E aí, eu vou lá em cada card e vou adicionar isso aí. Só que tá, meu card ele já tem a classe card. É só dar um espaço e colocar a classe também, que não vai dar problema nenhum. Então, pronto. A primeira é bounce in left. A segunda, vou vir aqui, é bounce in down. E a terceira, in right. Beleza, vamos salvar e vamos lá para ver o que está acontecendo. Então pronto, já está com a animação. Ficou bem legal. Se eu diminuir o tamanho também, continua com a animação. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O objetivo era ser bem curtinho mesmo, mas explicar como a gente deixa algo responsivo e como é simples utilizar uma biblioteca de animação, porque não teve trabalho nenhum para isso. É só copiar e colar. Caso eu quisesse algo mais específico, eu poderia alterar também utilizando keyframes. Mas isso aqui já satisfaz a nossa aplicação e atende o projeto. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal e valeu!